Olá a todos, bem-vindos à Escola Ketonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, hoje já estamos na aula número 9 desta teoria 8 Yavene, portanto este nome foi eu que lhe dei, que tenta explicar um pouco do capítulo 17 de Apocalipse. E hoje vamos falar sobre a Grande Babilónia. Será que esta Grande Babilónia é exatamente a cidade de Babilónia, capital do Império Babilónico? Okay? É essa a pergunta que fica no ar. Possivelmente não, porque na altura de João, a capital do Império Babilónico, Babilónia, estava em franca decadência. E como tal, esta não pode ser a Grande Babilónia. Vamos ver à luz das Sagradas Escrituras, como sempre, quem é esta Grande Babilónia. Okay? Para isso, gostava de começar por introduzir esta mesma aula falando sobre este edifício, que passado cerca de 2000 anos ele ainda tem esta configuração, portanto conseguiu durante 2000 anos conseguiu manter-se pelo menos algumas partes em pé. Portanto, isto só mostra que esta construção foi grandiosa, é grandiosa, e o que nós estamos a falar é exatamente o Coliseu de Roma, também conhecido só por Coliseu ou por Anfiteatro Flaviano. Porquê Anfiteatro Flaviano? Porque é exatamente na dinastia Flaviana, que começou com Vespasiano, que ele começou a ser construído, foi terminado e também teve o seu apogeu, podemos assim dizer. Este anfiteatro foi mandado construir por Vespasiano, na altura imperador romano, no ano 72 da nossa era, portanto depois de Cristo, e terminou 8 anos depois, no ano 80 depois de Cristo. Obviamente que nesta altura, neste ano, Vespasiano já não era vivo, quem estava no trono era o seu filho Tito, e diz que Tito fez uma inauguração de 100 dias de jogos neste anfiteatro. Diz que só durante esses 100 dias, morreram cerca de 9 mil animais, entre ursos, leões, todos os animais que tu possas imaginar, cavalos, por aí fora, cerca de 9 mil, e cerca de 2 mil gladiadores. Portanto, estás a ver a carnificina que existiu só em 100 dias, não é? De inauguração deste anfiteatro. Quando eu olho para este anfiteatro, também vejo algo de muito triste, igualmente triste, a morte dos seguidores do Mestre Yeshua, dos cristãos, nesta mesma arena. Uns queimados, outros comidos por feras, portanto, cenas extremamente tristes que eu continuo a dizer que no coração de Deus não estão esquecidas. Okay? E estas mesmas ruínas mostram exatamente que Deus tem na sua providência divina, não deixa que as coisas cheguem a pontos costuma ser insuportáveis, que para mim já são insuportáveis, porque também ele falou sobre esta mesma condenação desta mesma prostituta. E portanto isto agora não passa apenas de ruínas. Portanto, a condenação de Deus também está presente aqui nestas ruínas. Não é? Também de salientar que portanto estes mesmos seguidores de Jesus foram mortos nesta mesma arena, não é? E portanto este sítio é exatamente um sítio de morte, não é? De destruição, mas que também Deus, também na sua infinita sabedoria, também provocou esta mesma destruição, e já há muitos anos que ninguém é morto neste mesmo sítio, não é? Isto só mostra também um pouco da condenação que viria sobre esta mesma mulher. E gostava de começar por falar no versículo 18 de Apocalipse, que diz assim: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ora, como nós vimos na aula anterior, esta mesma cidade é, sem dúvida nenhuma, a cidade de Roma. E eu achei, se bem te recordas, achava estranho daqueles mesmos soldados romanos, imperadores, senadores,
e por aí afora, não reconhecerem no livro do Apocalipse esta mesma condenação desta mulher. Não é? E durante estas aulas nós vamos ver essa mesma condenação. E eu digo mesmo que, sem dúvida alguma, esta mulher, a grande prostituta do versículo 1, representa exatamente a grande cidade no tempo de João, que era inconfundível, a cidade inconfundível de Roma. Pois não existe mais nenhuma cidade com todas estas características. Eu vou-te ler aqui Apocalipse 17.1, que diz mesmo o castigo de Babilónia. Diz assim: um dos anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está assentada à beira de águas copiosas, portanto de grandes águas. Portanto, mais uma vez, a condenação desta mulher. E este Coliseu de Roma mostra exatamente uma das partes da condenação desta mulher. Portanto, já não existe. Já não existe. A interpretação do anjo é muito clara para mim. Pelo descrito acima, é fácil concluir que esta mulher é a cidade de Roma. E na minha interpretação eu não associo esta mulher a nenhuma religião. Portanto, para mim não é nenhuma religião em particular, nem em especial. Esta mulher é a cidade de Roma. A cidade de Roma e apenas. E existem várias evidências para nos garantir estas conclusões. E é exatamente isso que nós vamos ver na aula de hoje. Começamos exatamente por uma imagem que circula na internet, muito conhecida, e que eu gosto particularmente, onde estão representados os territórios dominados pelo Império Romano no ano 117 d.C. A imagem é exatamente esta. Portanto, este território, não é? É considerado o maior território que o Império Romano conseguiu conquistar. E, portanto, na altura em que João escreveu o Apocalipse, seria praticamente este o território dos romanos. E como tu podes ver, este território era exatamente costeiro ao mar Mediterrâneo, que encontra-se exatamente aqui. Okay? Portanto, todos os territórios que circundavam ou costeiros ao mar Mediterrâneo pertenciam ao Império Romano. Este seria aproximadamente o território sob o domínio dos romanos por altura do apóstolo João. Como podemos ver, a mulher estava assentada sobre muitas águas, como tu vês. Portanto, todos os territórios costeiros ao mar Mediterrâneo pertenciam ao Império Romano. Portanto, ela estava assentada sobre muitas águas, sem dúvida nenhuma. Okay? Isto é, todas as nações costeiras ao mar Mediterrâneo pertenciam ao território romano. Os romanos até chamavam este mar de Mare Nostrum, que quer dizer exatamente o nosso mar. Portanto, como todas as terras costeiras deste mar eram romanas, portanto o mar também era deles. Não é? Eles também chamavam este mesmo mar Mare Nostrum. Pois o seu domínio se estendia desde a província romana da Espanha, portanto aqui onde nós também pertencemos, Portugal, até ao Egito. Ok? Até ao Egito. E as perguntas que ficam no ar são as seguintes. Qual era a cidade mais influente do Império Romano? Simples. Roma. A que cidade pertencia ao Império Romano? Claro, Roma. Até o próprio nome Romanos vem exatamente de Roma, não é? Portanto, sem dúvida nenhuma, esta cidade é exatamente a cidade de Roma. Voltando ao versículo 2, e agora vou-te ler o versículo 2 de Apocalipse 17, diz assim: os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Portanto, os reis da terra prostituíram-se com ela. E aquilo que eu te digo, que um dos reis que prostituiu-se com esta mulher foi exatamente o rei Herodes, o Grande. Ele governou a Judeia de 37 a.C. a 4 a.C., como cliente de Roma. Foi ele quem mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, pensando que com esta atitude mataria o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ver Mateus 2. Portanto, eu convido tu a ver esta história muito triste, em que este homem, pensando que Jesus usurparia o seu trono, não é? Tomaria o seu trono, ele, como foi... portanto, os reis magos não lhe vieram contar que tinham encontrado o Messias.
E Herodes manda matar todos os meninos com 2 anos para baixo, não é? Pensando que com isso mataria o filho de Jesus. Portanto, já no nascimento de Jesus, muitos meninos foram mortos exatamente porque este homem, cliente de Roma, mandou-os matar. Portanto, isto é qualquer coisa de mau, de cruel, que não tem palavras que possam descrever esta atitude. Portanto, um destes homens que foi cliente de Roma, que se prostituiu com esta mulher, foi exatamente o rei Herodes. E como tu vês, morte, assassinos, estão sempre presentes nesta mesma mulher. E agora vou-te apresentar mais razões que poderão mostrar o facto de todos os que lessem o livro do Apocalipse no final do primeiro século e início do segundo não teriam qualquer dúvida que esta mulher representava a cidade de Roma. Para mim não fica dúvida nenhuma que esta mulher é a cidade de Roma. Sem dúvida nenhuma. Não há aqui nada que esconder. É a coisa mais óbvia que pode existir. De seguida veremos que a cidade de Roma era como é que a cidade de Roma era retratada no meio secular. No versículo 9, e agora vou-te ler o versículo 9, diz assim: aqui é necessário inteligência. Mais uma vez, inteligência. Quem tem discernimento pode perceber que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Portanto, nós já vimos isto em aulas anteriores, que as 7 cabeças da besta são exatamente 7 montes. Ok? Onde a mulher está assentada. Olha, repara. São 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Ora, se tu olhares para esta moeda, que é um sestértios, moeda romana cunhada no período do reinado de Vespasiano, portanto, mais uma vez o Vespasiano aqui vai estar sempre presente. Depois, mais tarde, devemos de ver que, de facto, tanto ele como o filho também estão presentes nas profecias. É uma coisa impressionante. A Bíblia é qualquer coisa de extraordinário. Onde se pode ver a mulher sentada. Olha, repara, nesta moeda vê-se a mulher sentada. Olha, vês aqui a mulher. Sobre 7 colinas, 7 montes. E escritos em baixo está cunhado Roma. Portanto, repara, aquilo que está no Apocalipse era exatamente aquilo que circulava nas moedas no tempo de João. A mulher sentada, não é, sobre 7 montes. Portanto, quer dizer, quem lesse o Apocalipse não tinha dúvidas nenhumas que, de facto, Jesus estava-se a referir exatamente a Roma. Okay? E quem era esta Roma? Agora, talvez esta seja uma novidade. Nesta moeda, Roma é simbolizada por uma divindade, que era exatamente a Deus Roma, assentada sobre 7 colinas. Portanto, repara, no tempo de João, no tempo dos romanos, Roma, a própria Roma, era uma deusa, a Deo Roma. E desde o segundo século a.C., Deo Roma era uma divindade romana que personificava a cidade de Roma. Portanto, Roma, a cidade de Roma, era personificada exatamente por uma mulher. Portanto, sem dúvida nenhuma. Ela era representada por uma donzela, como se pode ver no denário ao lado. Possivelmente, estas moedas passaram pelas mãos de João e dos leitores do seu livro. Sendo assim, a quem lesse o livro do Apocalipse na época de João, ficaria difícil não reconhecer esta cidade. Portanto, ao ler o Apocalipse, eles diziam logo, esta é a cidade de Roma, sem dúvida nenhuma. Nesta imagem ao lado pode-se ver os 7 montes e os respectivos nomes sobre os quais a cidade de Roma foi construída. Portanto, podes ver aqui, estão aqui os 7 montes, depois podes pesquisar na internet. Eu não vou referir o nome de cada um deles. Onde a cidade de Roma, tens aqui os muros ou as muralhas da cidade de Roma, estava exatamente assentada, ou estava onde ela foi construída, sobre esses mesmos 7 montes. Só uma à parte. E agora aqui eu vou fazer aqui um à parte meu. Os romanos diziam que esta mulher era uma donzela. Ok? Portanto, os romanos diziam que esta mulher, retratada nas moedas, era uma donzela. Mas Deus chama-lhe de prostituta. Não é? Tudo aquilo que ela fez foi exatamente de uma prostituta. Deus vê mais do que o homem, como sempre. Ok?
Portanto, como Deus sabe perfeitamente aquilo que acontece com tudo aquilo que se passa nesta terra. Como é óbvio, esta deusa não existe, não existia nem existe. Portanto, ela é uma criação do homem. Chama-se idolatria. Portanto, quero que isto fique bem assente na tua mente de que esta deusa não existe. É uma criação humana. Está bem? Jesus usou este conhecimento erróneo para transmitir a mensagem de Deus. Portanto, no meu entendimento, Deus usou este mesmo conhecimento, não é? esta história, esta ilustração, e sabes que Jesus gostava muito de usar parábolas para contar ou para transmitir a sua mensagem. Portanto, foi isso que ele sempre fez, e para mim ele também fez isso no Apocalipse. Portanto, ele contou a história futura exatamente por parábolas. Jesus é extraordinário. Portanto, Jesus tem uma inteligência que está para além daquilo que nós podemos imaginar, não é? E o que Jesus fez foi exatamente contar a história futura por parábolas, está bem? E nós só temos é que perceber essas mesmas parábolas. Eu penso que é essa o mais importante de toda a profecia, não é? E eu chego mesmo a afirmar, sem muita margem de erro, que esta prostituta é nada mais, nada menos que a deusa romana Deo Roma. Portanto, esta mulher que Jesus usou nesta ilustração de Apocalipse 17 é exatamente esta mulher, ok? Que vinha retratada nas moedas. Repara que aqui tu não consegues ver a fisionomia do rosto desta mulher, mas aqui consegues ver facilmente como é que ela era. Okay? E agora vou-te dizer uma coisa que se calhar nunca ninguém pensou. Diz assim: a razão da admiração do apóstolo João ao ver esta mulher pode ter sido o facto de ele ter reconhecido a deusa Deo Roma retratada nas moedas romanas. Repara, em Apocalipse 17:6 diz assim: e vendo-a quem? A mulher, fiquei profundamente admirado. Portanto, ele ficou muito admirado. Porquê? Porque ele, ao ver a mulher, ele reconheceu, para mim, no meu entender, ele reconheceu exatamente a mulher que circulava nas moedas. Portanto, ele deve ter dito assim: então esta mulher que circula nas moedas de facto existe. Ok? E aquilo que eu continuo a dizer é que Deus usou esta mesma ilustração das moedas para exatamente contar esta história futura. Não é? Esta história futura. Outro facto histórico que pode servir como justificação é a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo. Ok? Portanto, agora vou-te contar aqui mais outra história triste do ano 70, que um dia há de aparecer também nas minhas teorias. Para já é só um cheirinho, como se costuma dizer. Diz assim como Babilónia destruiu Jerusalém e o templo de Salomão no ano 586 a.C., portanto isto é só ir ver a história, Roma, a grande Babilónia, também destruiu Jerusalém e o templo de Zorobabel, o segundo templo, embelezado pelo rei Herodes no século I a.C. Portanto, a primeira Babilónia destruiu Jerusalém e o templo. A grande Babilónia também destruiu Jerusalém e o templo. Okay? Em plena revolta judaica contra o domínio dos romanos no ano 70, Jerusalém foi tomada pelas tropas romanas comandadas por Tito. Portanto, as invasões romanas na Judeia começaram com Vespasiano. Depois de Vespasiano vem até Roma para ser coroado imperador no ano 69 e é já o seu filho, o Tito, que consegue conquistar Jerusalém e destruir o templo. Okay? Destruir Jerusalém e o templo. Ainda hoje se pode testemunhar o momento gravado no Arco de Tito. Está aqui uma imagem do Arco de Tito, onde podem-se ver as tropas romanas levando os espólios de Jerusalém para Roma. Aqui estão eles. Vês aqui facilmente o candelabro. Tá? Para Roma. Mais uma vez, Jerusalém e o templo foram destruídos e desta vez no governo do imperador romano Vespasiano. Mais uma vez o Vespasiano. Como tu podes ver aqui nesta moeda, não é? O Vespasiano. Está aqui mesmo escrito Vespasiano. Estás a ver? Vespasiano. E depois tens aqui exatamente Iudeia Capta. Iudeia Capta. O que quer dizer Iudeia Capta? Exatamente Judeia conquistada. Portanto, estas moedas, ao circularem pelo Império Romano, mostravam exatamente
os feitos heroicos, não é? Heroicos, entre aspas, para mim isto não tem nada de heroísmo, destes mesmos imperadores, não é? E o Dea Capta. Pode-se ver facilmente no Cistértios de Romano, datado do ano 71. Ele foi cunhado para celebrar a vitória romana na revolta judaica. Portanto, não há dúvida nenhuma que esta grande Babilónia é exatamente a cidade de Roma, não é? E já no tempo de João, todos estes acontecimentos, não é, marcavam exatamente estas profecias de Apocalipse 17. E agora eu gostava de terminar com um acontecimento muito triste, que também pode justificar exatamente esta grande Babilónia como sendo a cidade de Roma. Eu gostava de terminar esta secção, e vamos terminar também esta aula, por referir um episódio descrito na Bíblia que se passou com o próprio Mestre Yeshua, aquele que revelou a mensagem contida no livro de Apocalipse. Esta história muito triste pertence à interpretação dos versículos 4 e 6. Ora, 4 e 6, vamos ler novamente, que diz assim: A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, são as impurezas da sua prostituição. E diz assim: E vi então a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos. Ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ok? Portanto, aqui mais uma vez Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. Okay? Porquê? Porquê que as testemunhas de Jesus? Porque eu vou contar exatamente a história do próprio Jesus. Então diz assim: pouco antes da sua crucifixão e depois de ser açoitado, Jesus foi entregue para ser crucificado. Ok? Portanto, Jesus, antes da sua crucifixão e depois de ser açoitado, foi entregue para ser crucificado. Perante a corte, companhia, Jesus foi despido. Portanto, imagina a cena, não é? Triste, completamente triste. Foi despido e vestido com uma capa. Portanto, Jesus só tinha uma capa por cima do seu corpo. E agora repara, Mateus diz-nos que essa capa era cor de escarlata. Tu podes ver isso em Mateus 27, 28. E se bem se te recordas, nós já falamos aqui sobre o grego, e está aqui kokinin. Kokinin é exatamente escarlata. Mateus diz que a capa era cor de escarlata. Mas João diz que o vestiram com uma veste púrpura, e Marcos também diz que o vestiram de púrpura. Repara, tu tens aqui Marcos, não é? Marcos 17, 15, 17, que fala em porfirane. Ok, porfirane, exatamente, púrpura. E agora repara, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma incógnita, porque ficamos sem saber qual era a cor. Portanto, Mateus diz que era escarlata, João e Marcos diz que era púrpura. Ora, João e Marcos temos 2, Mateus temos 1, e ficamos sem saber qual era a cor. E até temos mais, temos aqui uma contradição, não é? Porquê? Porque um diz que era uma cor e os outros dois dizem que era outra. E agora eu vou-te dizer que esta resposta, por incrível que pareça, está no capítulo 17 de Apocalipse. E como Jesus esteve presente, não é? Porque Jesus sabe perfeitamente o que é que lhe vestiram, não é? Jesus vai dizer exatamente que o vestiram de púrpura e escarlata. Ok? Porquê é que eu chego a essa conclusão? Porque repara que o mais interessante disto tudo é que Jesus vai utilizar este episódio onde esteve presente, não é? Jesus vai dizer que o vestiram de púrpura e escarlata. Para quê? Para transmitir a mensagem de Deus. Porquê é que eu digo isto? Porque em Apocalipse 17, Jesus veste esta mulher de púrpura e escarlata. Exatamente assim, da mesma maneira como o fizeram com ele. Porquê? Porque Jesus vai dizer que a mulher, João vai dizer que a mulher estava vestida de púrpura e escarlata. Portanto, assim como esta corte
vestiu Jesus de púrpura escarlate, Jesus também vai vestir a mulher de Apocalipse 17 de púrpura escarlate, assim como o fizeram com ele. A corte de companhia, ao vestir Jesus de púrpura escarlate, estavam a fazer dele o rei dos judeus. Se bem te recordas, foi exatamente esse nome que foi dado a Jesus, como o rei dos judeus. Eles, ao fazê-lo, estavam a escarnecer dele, não é? Como é óbvio. Estavam a fazer Jesus como sendo o rei dos judeus que ia ser morto. E eles estavam a fazer isto sem saber que era a pura realidade, não é? Jesus é o rei dos judeus, que vai ser o rei eterno. Portanto, não vai ser só o rei dos judeus, mas o rei do universo. Que é coisa extraordinária, que para mim é a beleza de tudo isto. Portanto, eles estavam a fazer o rei dos judeus, quase como a dizer, olha, este povozito tem este reizito, não é? Que agora vai ser morto, nós vamos matá-lo, não é? Mas eles, de facto, ao fazer isto, pensavam que estavam a escarnecer dele, mas de facto ele é o rei dos judeus. Mas ele, neste momento, para mim, no meu entendimento, ele é o rei do universo. Não é só dos judeus, não é só desta terra, ele é o rei do universo, de todos aqueles, de todos os seres criados, tanto homens como animais, como toda a gente. Está bem? Ele é o rei eterno. E a pergunta que fica no ar, e é aqui que eu gostava de terminar, é: a quem pertencia esta corte companhia que fez exatamente tudo isto a Jesus? A quem pertencia? Pertencia exatamente a Roma. Era o Império Romano, eram os soldados romanos. Eles pertenciam exatamente a Roma. Okay? E assim como Roma vestiu Jesus de púrpura escarlata, Jesus, em Apocalipse 17, também vai vestir esta mesma mulher de púrpura escarlata. É uma coisa impressionante. A Bíblia é qualquer coisa de extraordinário. Okay? Como tu podes ver, e podíamos arranjar aqui outras ideias, outras interpretações para justificar que de facto esta mulher, esta grande prostituta, a grande Babilónia, é a cidade de Roma, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É uma coisa impressionante como de facto Deus vai usar toda a sua Bíblia, e repara que nós temos usado bastantes partes da Bíblia para interpretar estas mesmas profecias. E aquilo que eu espero que tenhas gostado na nossa aula, ok? E se gostaste, aquilo que nós pedimos sempre é que tu te inscrevas no nosso canal, que compartilhes o nosso vídeo, os nossos vídeos, que deixes o teu like e que também atives as notificações para receberes mais informações deste canal que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.